Olá, boa noite a você que está acompanhando a Canção Nova. Primeiro que eu estou muito contente. Que semana esta! Estamos com o Encontro Mundial das Famílias acontecendo em Dublin, na Irlanda. E o nosso programa de hoje também vai fazer jus a um dos temas que certamente será abordado nesse Encontro Mundial das Famílias, lá na Irlanda. O Papa chegará no sábado e ficará por 2 dias, sábado e domingo, mas lá famílias já se encontram, debates, congressos estão acontecendo. E então o nosso tema do programa de hoje é a educação infantil e seus fundamentos. Porém, apenas gostaria de fazer menção a algo que já está acontecendo na Irlanda e peço a sua licença. Na inauguração do Encontro Mundial, que aconteceu na terça-feira, foi veiculado num telão um vídeo do Papa Francisco no qual ele diz: como sabem, o Encontro Mundial das Famílias é uma celebração da beleza do plano de Deus para a família. As famílias hoje enfrentam muitos desafios em seus esforços para educar filhos com valores saudáveis e para ser na comunidade fermento de bondade e cuidado recíproco. Isso na terça-feira, na abertura do encontro. Na quarta-feira, na na Sala Paulo VI, no Vaticano, durante sua catequese, Francisco disse diante de 7.000 pessoas: adultos, ensinem as crianças a fazer bem o sinal da cruz. É o primeiro ato de fé de uma criança. E em 2016, ao falar do tema da educação infantil, Francisco pediu aos pais que se impliquem plenamente na educação dos filhos. Criticou quando se entrega a educação das crianças somente aos especialistas, que é um bem, mas os pais não podem abrir mão também do seu dever. Se a educação familiar recuperar o protagonismo, muitas coisas vão melhorar, disse Francisco. É hora de os pais e mães regressarem do exílio e se implicarem plenamente na educação dos filhos. Quis apenas fazer essa menção devido ao momento em que estamos vivendo. Todavia, o programa de hoje abordará o tema educação infantil e seus fundamentos essenciais. E a educação infantil, como todos sabemos, consiste na educação de crianças com idade entre 0 e 5 anos. As crianças são estimuladas através de atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, a exercitar suas capacidades e potencialidades emocionais, sociais, físicas, motoras, cognitivas e a fazer exploração, experimentação e descobertas. A educação infantil é obrigatória a partir dos 4 anos, sendo um direito da criança que o Estado é obrigado a disponibilizar o espaço e os educadores de forma pública. Todavia, existem diversas instituições privadas que oferecem o serviço da educação infantil no Brasil, sobretudo pela ausência do Estado. O tema é educação infantil e para conversar sobre ele, eu tenho aqui 2 convidadas especiais. Quero aqui conversar agora com Michele Abrantes, que é psicopedagoga da Creche Mamãe Canguru em Brasília. Michele, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite também a você que acompanha a TV Canção Nova. É uma grande alegria de estar aqui e compartilhar um pouquinho sobre a nossa experiência e vivência. A Michele Abrantes, além de psicopedagoga, ela também é cantora católica. Isso mesmo. Pena que a gente não está com um instrumento aqui, senão eu ia explorar essa outra parte também dos dons dela. A gente canta um refrãozinho no final. Ah, muito bem. Ok. Eu quero cumprimentar Débora Souza, que é jornalista, é mãe, portanto, especialista em educação infantil. Isso, boa noite. Seja Boa noite bem-vinda. a todos, obrigada. Muito bem, olha, eu quero que fiquem muito à vontade. Ô, Michele, vou deixar que você Obrigada. também diga o que é a educação infantil, por favor. Claro, com certeza. E, Ronaldo, a educação infantil é justamente esse tapete inicial, né, esse momento inicial onde a criança tem esse espaço de interagir, de brincar, para que dê base a essa educação continuada e básica que é o ensino fundamental, e depois o ensino médio, e depois a vida. Então, a educação infantil é esse momento primeiro, são esses primeiros passos que a criança, que o bebê, ele desenvolve todos os seus conhecimentos para a vida. E como você já falou, ela é de uma faixa etária de 0 a 5 anos, que é justo essa primeira etapa, né? E
dentro do Centro de Desenvolvimento Infantil, que é o que a gente é um pouquinho especialista, né, e experiência da nossa família, é de 0 a os 3, 4 anos. Só uma coisa, sua família se especializou justamente neste trabalho? Isso, a minha família se especializou justamente nesse trabalho. Na verdade, começou lá no meu bisavô, né? O meu bisavô, ele era um homem ali do interior, da roça, como a gente diz, né? E ali o meu avô percebeu que pessoas não sabiam ler. Então ele construiu uma casa, né? Um lugar, um galpão, para alfabetizar as pessoas naquele lugar, lá em Minas Gerais, lá em Buritis. Então ele construiu esse lugar e gratuitamente ensinava. Daí veio a linhagem da educação dentro da família da minha mãe, que é mais pela família da minha mãe, a gente que é a família Carneiro, né? E lá ali todos foram se envolvendo na educação. Então eu tenho primas que são mestres em educação, a minha mãe é mestre em educação e a gente foi crescendo nesse meio educacional com valores, né? Valores cristãos. Então, minha mãe inicialmente a gente fez uma escolinha, né? Montamos uma escolinha, alfabetizamos e tal. E depois a minha irmã também veio como psicóloga, o meu pai mais empreendedor. Então, Deus foi unindo todo mundo, né, com essa profissão. É bom que você está falando, tem gente pequena aqui, olha, participando do programa. Então, se ela aparecer na televisão, fique tranquilo, tá? Que aí não aguenta, né? Então, é isso. A minha família, ela se especializou, a gente foi percebendo dentro a caminhada, né, que nós tínhamos esse dom de educar. E educar com carinho, com atenção, por amor verdadeiro. Então a gente foi se unindo ali nessa caminhada e fomos nos especializando para a educação infantil. Então a família inteirinha se especializou na educação infantil? A maioria, né? A Jaqueline, que é a irmã mais nova, é pedagoga, a Dani é psicóloga, eu sou pedagoga e psicopedagoga, o meu pai, ele é empreendedor e minha mãe, mestre em educação. E fora todas as minhas primas, tias, que também estão na área, que dão todo o suporte. Então, o projeto pedagógico da Mamãe Canguru, nós sentamos com a minha tia Silene, que é mestre em educação, trabalha no MEC. Então, todo mundo está ali envolvido para formar e cuidar de outras famílias. Porque a gente percebe que isso é muito importante. Às vezes o pai, a mãe se sente perdido. Por onde caminhar? Como cuidar do filho? Por onde ir? E a gente está ali, né, com esse dom, servindo também a sociedade e servindo essas famílias para uma melhor educação, para melhores profissionais, para melhores pessoas, porque na verdade é isso que a gente é carente no mundo de hoje. Pessoas que tenham esse tipo de orientação. E a minha família percebeu isso ao longo da caminhada e nós escolhemos e aceitamos, dissemos sim a essa missão tão profunda. Olha, e sobre o tema da educação infantil, eu quero ver agora a uma mãe e advogada, ou melhor, jornalista ao mesmo tempo. Débora, a essencialidade de uma boa educação infantil, porque eu imagino que, como em todas as áreas da formação, essa primeira infância, se aplicar ali, se oferecer à criança uma boa educação, se está preparando para a vida toda, não é? Com certeza. Essa primeira fase, ela reflete a vida inteira. Então, não só a educação, é um contexto geral, a alimentação, o carinho, a segurança que os pais recebem, tudo isso tem que estar integrado na escolha de um lugar para colocar o filho, a família inteira tem que ser acolhida, é muito importante. E essa caminhada toda, eu acredito que reflete com certeza na vida inteira. Bom, e eu quero chegar agora já no tema do nosso programa. Existem fundamentos essenciais para a educação nesta época da vida, neste comecinho da vida? Existe. E justamente na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e o ECA, eles orientam o quê? Que a criança tem direito à educação, desde que nasceu. Então, muitas vezes o pai, inicialmente essas instituições nasceu como? Por conta da nossa revolução aí, da sociedade mesmo, onde a mulher precisou trabalhar fora
e precisava de um apoio. Quem dá esse apoio? Estas instituições. Então, a criança tem direito a esse carinho personalizado, a criança tem direito a esse olhar individual. Então, o fundamento da educação infantil nessa fase é a interação da criança e o direito a brincar. Porque nessa fase a criança não tem um conteúdo a ser desenvolvido. Vamos estudar os países, vamos estudar conteúdos como no ensino fundamental existe uma proposta curricular, né? Dentro dessa fase da educação infantil não existe uma proposta curricular. Existem esses dois fundamentos, interação e brincadeira. Então, o que a gente escolheu dentro da nossa proposta? A interação, a sócio-interação de Vygotsky com esse circuito de brincadeiras, onde a gente fazendo esse casadinho dessa sócio-interação com o circuito de brincadeiras, estimular o bebê e a criança a descobrir o mundo. Você falou bebê e criança. Existe uma melhor época, uma melhor idade para se levar a criança a uma creche? Que momento levar a uma creche ou é de acordo com a necessidade dos pais? Eu acho isso muito subjetivo, é muito particular entre os pais, não existe certo ou errado. Eu, particularmente, optei por, quando acabou a minha licença maternidade, colocar minha filha na creche. E eu acho que eu fiz uma ótima escolha, porque a Alice se desenvolveu muito bem com outras crianças, tanto socialmente como até na saúde, assim, porque os pediatras, inclusive, brincam que creche é uma fazenda de bactérias, né? E a qualquer momento que começar essa fase educacional, as crianças vão ter essa fase de doenças. Então, eu acho que, não sei se foi certo ou errado, mas assim, me atendeu muito bem naquele momento. Ela entrou com 6 meses. Ela adoeceu, foi muito menos do que eu esperava. Eu acho que eu já fui meio preparada, então não me frustrei tanto. Pode-se dizer também que por causa também das doenças, mas vem já uma imunidade? Com certeza, exatamente. Então esse fortalece a criança, né, da imunidade, fortalecendo, justo porque você está ali interagindo, né, com o mundo real, que são outras crianças, outras famílias, que estão num clima diferenciado, né, de lugar, moram em locais diferentes. Tudo isso influencia, né, do que a criança que fica ali fechada em um ambiente. E né? às vezes, quando a criança é criada em casa, ela tem contato apenas com adultos. Então, acaba que se é primeiro filho, tende os pais serem mais neuróticos com os cuidados, superprotetores. Isso acaba influenciando também no desenvolvimento da criança. Agora, a gente está falando aqui de uma realidade também que nem todos têm acesso e que é sempre pauta, por exemplo, dos candidatos a cargos públicos. Isso. O Brasil tem uma carência gigantesca de creches, não é? E todo candidato a prefeito, a governador, a presidente promete construção de tantas mil creches. É uma carência muito grande. E a gente vê hoje que o quanto a sociedade está também refém dessa situação, não é? Isso é verdade mesmo. Até porque é a necessidade, como eu havia falado, as mulheres começaram a trabalhar muito e aí quem vai cuidar do filho, né? Perto da minha casa tem uma creche, né? Acho lindo assim o desenvolvimento deles, a gente ajuda bastante, né? Que é a creche Mãe da Divina Providência, que é da paróquia, a paróquia dá uma ajuda, né? Dá toda a assessoria para eles e eles cuidam justamente, as irmãs cuidam dessas crianças. Por quê? Justo pela falta de apoio do funcionalismo público mesmo, né? Das políticas Estado, né? governamentais do Estado, né? Então, realmente é uma necessidade urgente, porque a criança ela não vai ali só para ficar deitada, só vendo televisão, né? A nossa proposta e a nossa visão é que a criança seja estimulada de uma forma sensorial, de uma forma visual, auditiva. Então, também a gente gosta, lúdica, né? Eu gosto muito de falar assim, sobre a musicalização infantil,
puxando um pouco da sardinha da música, né? Mas a música, ela move. Ela é o mover do dom, como diz o Djavan, né? Cantar é mover o dom, é mover, é movimento. Então a música traz esse movimento. E é um instrumento utilizado hoje na educação infantil. Na né? educação infantil. É um carro-chefe. Por exemplo, na Mamãe Canguru é um carro-chefe a musicalização infantil. O nosso projeto é todo voltado para a musicalização e psicomotricidade unida. Justo por isso. Você falou de interação, de direito a brincar. E existe também, eu li sobre o assunto, existe também a observação da criança. Isso, a observação da criança, que é o ser no indivíduo, né? Isso tem até na LDB, que a criança ela tem esse direito à adaptação individualizada. E o nosso forte também é esse, a Débora sabe. Eu que acolhi a Débora, lembra, Débora? Eu que acolhi a Débora com a Alice bem pequenininha. Então a gente pega ali a família e coloca no colo, né? Isso é um olhar individualizado que a educação infantil precisa. E muitas escolas precisam acordar para isso, né? Que a família precisa ser acolhida. E a gente trabalha muito isso, não é, Débora? E assim, é importante ter a sensibilidade também com a criança, porque assim, a criança, ela entende desde o ventre da mãe. É impressionante. Quem é mãe entende sobre isso. Por exemplo, eu lia muito para minha filha quando eu estava grávida. Eu li O Pequeno Príncipe, que é meu livro de infância. Quando ela nasceu, o que acalmava ela era quando eu começava a ler O Pequeno Príncipe. Não pode ser só uma coincidência, né? Cientificamente já está comprovada essa Com influência. certeza, com certeza. Então, assim, e a minha forma de escolher a escola, eu a usei como termômetro. Ela era um bebê, ela tinha menos de 4 meses quando eu comecei a fazer todo o trajeto. Eu rodei todas as escolas da Asa Norte na época, e aí eu levava para sentir o termômetrozinho dela também. Porque além de preço, além de estrutura, além da segurança que a equipe passa para os pais, a criança que vai passar muito mais tempo lá também tem que avaliar. E a Alice, quando entrou na Mamãe Canguru, ela não quis mais sair de lá. Olha, no próximo bloco a gente vai falar também de um outro assunto muito ligado a tudo isso. A sinceridade e a franqueza na formação, na educação da criança. E vamos falar ainda também, olha, a criança especial, vamos falar sobre a inserção no meio digital e os transtornos de aprendizagem. Daqui a pouquinho na sequência do nosso Além da Notícia.